Bom dia, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana aí? Como é que foi a semana? Estudaram bastante a minha matéria? Leram e releram muitas vezes o que eu fui o texto? Reviram meu vídeo? Espero que sim, espero que estejam gostando aí das aulas. Hoje a gente começa a trabalhar matéria nova finalmente, tá? Saímos da Idade Média, não saímos na verdade, porque isso começa na Idade Média, mas a gente está falando de um assunto específico agora e não de um período histórico como um todo, tá? Hoje a gente vai entrar nos assuntos mais legais de se estudar na história. É uma das coisas mais importantes que aconteceram na história da humanidade. A gente vai começar a falar sobre expansão marítima europeia, tá? A expansão marítima europeia, não sei se vocês já ouviram falar, existe, isso tem certa fama na cultura pop do mundo, tá? Porque a expansão marítima é basicamente, a gente está falando não só disso, né? Mas dentro desse contexto, a gente está falando sobre a era dos piratas, né? A era de ouro da pirataria, a gente está falando sobre grandes navegações, a gente está falando sobre batalhas de navios, a gente está falando sobre um monte de coisa dessa. Então, isso é normal dentro da cultura pop. Existe aí certo lugar para esse tema dentro do universo que normalmente a gente consegue consumir em filme, em livro, em jogo e tudo mais, né? Inclusive, eu gosto bastante de jogar videogame. Se alguém aí tiver a oportunidade, quiser experimentar um jogo sobre o fim da era das grandes navegações, né, o finzinho ali, pode jogar Assassin's Creed 4 Black Flag, tá ambientado na era de ouro da pirataria. Mas, ao invés de falar do fim das expansões marítimas, a gente vai começar a falar do começo, o que foram as grandes expansões marítimas europeias, o que foi esse movimento que levou o homem europeu a sair do seu meio normal ali de viver, né, dentro do seu reino, dentro do seu país, e ir buscar em águas desconhecidas um novo mundo, tá? Bom, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que voltar e falar do que aconteceu antes da expansão marítima. A gente falou um pouco sobre cruzadas nas nossas aulas sobre Idade Média, e eu sei que vocês se lembram que as cruzadas elas foram, em geral, né, num geralzão, elas foram guerras de reconquista entre cristãos e muçulmanos, tá? Mas as cruzadas, elas foram batalhas que aconteceram na Europa inteira e elas tinham um caráter também expansionista, no sentido de que elas queriam levar para outros povos a fé católica, tá? Isso é uma coisa importante, vocês guardem isso. Outra coisa que a gente falou nas nossas aulas de Idade Média era sobre o fim da Idade Média. A Idade Média, na divisão clássica da historiografia, embora isso seja questionado por alguns historiadores, ela termina em 1453 com a queda do Império Romano do Oriente, a queda do Império de Constantinopla, tá? Constantinopla era a capital romana do Oriente, ela cai para o Império Otomano, que era um império de muçulmanos orientais, tá? Do Oriente Médio. Isso vai ser fundamental para a gente entender as grandes navegações, beleza? Então guardem essa informação também. Antes da gente seguir, vamos também falar sobre um outro caráter importante. Quando a gente fala sobre Idade Média, normalmente a gente está falando ali sobre senhores feudais, sobre lordes, sobre nobres, sobre o clero e tudo mais. Só que existia, no terceiro estado, no estado da plebe, uma categoria de pessoas que começou a ficar importante a partir do século XI. Quem são essas pessoas? Lembra quando a gente fala aí desses três estados sociais? Os nobres, eles estão lá governando ou guerreando, o clero está rezando e a plebe são todas as outras pessoas, tanto aqueles que vivem em contatos de servidão, quanto aqueles que fazem comércio. Essas pessoas que estão surgindo e ganhando poder a partir do século XI são os burgueses. Os burgueses são aqueles que vivem nos burgos, que são basicamente as cidades, e são aqueles que fazem comércio, ganham dinheiro, eles fazem a economia girar nas cidades, tá bom? Desses burgueses, a gente tem que destacar a importância, desses burgos, na verdade, né, dessas cidades, a gente tem que destacar a importância de duas cidades italianas que vão ser responsáveis pelo que a gente chama, ou pelo menos vão ter um grande papel no que a gente chama de renascimento comercial europeu, tá? Ora, por que renascimento comercial europeu? Lembra quando caiu o Império Romano? Muito tempo atrás, lá no começo da Idade Média, quando cai o Império Romano, a gente perde, né, a Europa perde uma série de rotas e de ligações comerciais
que a Roma ocidental fazia com a Roma oriental. Era tudo um império só, então aquelas rotas de comércio vinham mercadorias do Oriente, seja esse Oriente, o Oriente Médio próximo, ou seja, o que eles chamam de Índias orientais, que são todo o leste asiático, tá? Índias, quando a gente fala de Índias orientais, a gente não está falando do país Índia, porque nem tem país Índia ainda. A gente está falando de Índia, China, Japão, Coreias, tudo que está no leste asiático, beleza? Esses países, eles faziam comércio com Roma, vinham os produtos deles, principalmente especiarias, pelas rotas das Índias Orientais, através do comércio pelo Império Romano Oriental e chegava no Ocidente. Com a queda do Império Romano Ocidental, essas rotas de comércio se perdem. Ninguém na Europa vai fazer comércio com o Oriente por muito tempo, por muitos séculos. No século XI, começa a se reconstruir o comércio com o mundo oriental. É por isso que a gente chama isso de renascimento do comércio europeu. Beleza? Estão entendendo? Duas cidades vão ser importantes para esse renascimento. Essas cidades são a cidade de Gênova, na Itália, e a cidade de Veneza, na Itália. Já ouviram falar de Veneza? De Gênova talvez não, de Veneza com certeza. Aquela cidade que tem as ruas, são rios, né, que as pessoas andam de barco e tem sempre aquele filmezinho do carinha que vai... É um gondolês, né? Ele vai remando o barquinho que chama gôndola e tem o casalzinho apaixonado no fundo. É uma das cidades mais românticas do mundo. Se os rapazes não conhecerem, as meninas provavelmente conhecem porque tendem a ser mais românticas, né? Não estou dizendo que todas são, se não for, tudo bem, mas normalmente é. Essas duas cidades elas vão ser importantes porque elas estão numa posição, eu não tenho como mostrar um mapa para vocês aqui, mas tem mapa no livro de vocês, tá? Então, e também não é difícil de achar não. Se vocês quiserem, vocês podem achar o mapa aí de Gênova e de Veneza, onde é que fica ali na Europa. Elas ficam numa posição em que elas conseguem fazer comércio marítimo com todo o mar Mediterrâneo, tá? Desde da ponta da Europa ali em Portugal até o Oriente Próximo, beleza? Tudo isso daí eles conseguem fazer comércio. A partir do século XI, essas cidades elas vão começar a desenvolver a sua capacidade de comércio marítimo, beleza? E elas vão dominar todo o mar Mediterrâneo como as grandes importadoras de especiarias do Oriente. Isso é importante, por quê? Como elas vão ter o monopólio do mar Mediterrâneo, elas vão realmente dominar esse mar. Gênova e Veneza são grandes potências marítimas da Idade Média, inclusive militares, elas não vão permitir que outros países entrem ali e façam negócio. Elas podem taxar todas as especiarias que vêm por mar, pelo mar Mediterrâneo, do jeito que elas quiserem. Então essas especiarias são muito caras para serem compradas na Europa. Em contrapartida, com a queda do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla na mão dos otomanos, as rotas comerciais via terra, que eram feitas por caravanas, né? O cara pegava lá 1 milhão de camelo, 1 milhão de cavalo, botava cesta em cima do bicho e ia até o Oriente comprar coisa. Essas caravanas comerciais elas também vão ser prejudicadas. Por quê? Pensa que a Europa cristã vai ter que passar por dentro de um império muçulmano para conseguir as suas especiarias. Obviamente, isso não vai ser fácil. Primeiro, eles são muito taxados e segundo, existe um risco real de vida em fazer esse trajeto, tá? Isso vai gerar um problema na Europa. Porque, como eu falei com vocês, especiaria nessa época não é caro por nada. É uma das poucas maneiras que existem de você preservar alimentos. Não só de dar gosto melhor em comida quando ela estraga, mas também de não deixar estragar, né? Se alguém tiver curiosidade, pesquisa aí no Google rapidinho sobre charcutaria. Charcutaria é uma técnica de preservação de alimentos que você usa especiarias para secar e preservar carne ou legumes. Não, na verdade, charcutaria é carne, né? Mas para preservar carne. Ora, isso é importantíssimo para a alimentação europeia. Sem essas especiarias, a carne que eles produzem estraga rápido, eles não têm geladeira. Então, isso é vital para a manutenção daquela sociedade. O que vai acontecer? Por um tempo, os países europeus vão ser obrigados a fazer o comércio de especiarias pelas rotas do mar Mediterrâneo, que são dominadas por Gênova e por Veneza. Mas isso vai começar a ser um problema econômico, é muito caro fazer isso. Então, os países do mar Mediterrâneo, os países principalmente ali
Portugal e Espanha vão começar a pesquisar maneiras de evitar usar esse tráfego marítimo e de não precisar pegar as rotas terrestres. Principalmente Portugal. Portugal vai ser o primeiro país que vai começar a pensar nisso. Isso vai se dar por uma série de somatórios de coisas que vão acontecer em Portugal para que ela consiga ser o primeiro país a realmente se lançar no mar, tá? Quais são esses? O primeiro é que Portugal é o primeiro país da Europa que ele vai ter uma monarquia consolidada. Isso porque lembram que eu falei que no final da Idade Média está rolando uma coisa que se chama crise do feudal, né? O que é a crise do feudalismo? É a briga de poder entre nobres e os reis, tá? Os reis estão tentando tomar e concentrar o poder nas suas mãos e os nobres, obviamente, estão brigando, tentando separar ali os seus feudos dos reis, dos monarcas e tudo mais, para não terem que perder o seu poder para os reis, tá bom? Portugal vai conseguir vencer isso. Existe uma batalha histórica importante para a consolidação de Portugal, vocês não precisam saber qual é nesse momento, mas a gente vai falar isso na próxima aula, tá? Essa é a parte 1, tem a parte 2, vão ser 2 aulas sobre grandes navegações, tá bom? Então, a monarquia de Portugal está consolidada. Além disso, o território português está unificado, o que não está nos outros países da Europa. Isso é uma consequência da monarquia consolidada, né? Se todo o reino está de acordo com o rei, não tem por que esse território não estar unificado. Na verdade, o território todo está unificado porque não existe risco de rebelião de um nobre que queira tentar, se coroar rei ali do seu feudo, tá bem? Além disso, Portugal ele vai ter uma das maiores vantagens e é uma das vantagens mais interessantes dessa história toda, que é que Portugal já tinha conhecimento náutico na época em que ele vai se lançar de grandes navegações. Ele vai se lançar de grandes navegações no século XV, tá? A gente está falando de 4 séculos aí, entre o século XI e o começo da expansão, começo da renascença comercial europeia e a expansão marítima portuguesa. São 4 séculos aí, mais ou menos, tá? Por que ele tinha conhecimento náutico? Isso é uma coisa interessante. Conhecimento náutico quer dizer conhecimento em saber navegar, tá? Em navegação. Por que Portugal tinha esse conhecimento? Isso é interessante. Vocês já ouviram falar que português gosta de bacalhau, né? Comer bacalhoada portuguesa, né? Pô, Páscoa foi agora. Aqui no Brasil é cheio de tradição de comer bacalhau na Páscoa por causa da colonização portuguesa. Acontece que, isso é um dos motivos, tá? Mas é o mais curioso, por isso que eu tô falando. Acontece que bacalhau não é feito com peixes que se pescam no mar de Portugal. Porque os mares de Portugal são mares de águas quentes, tá? Isso é interessante, tá? 2 coisas interessantes aqui. Primeiro que bacalhau não é um tipo de peixe, é um processo de charcutaria, olha aí, né? E segundo que esses peixes eles não são pescados no mar próximo de Portugal, eles são pescados nos mares nórdicos da Europa. Então, para o português conseguir pescar os peixes que ele usava para fazer bacalhau, ele tinha que conseguir navegar para esses mares nórdicos, pescar naqueles mares nórdicos e voltar com certa segurança, senão não tinha condição. Por isso, e por algumas outras coisas, né, mas isso daí é o mais curioso, Portugal vai começar a desenvolver estudos sobre navegação, estudos náuticos. Então, Portugal, quando vai se lançar aos mares desconhecidos, ela já tem uma noção de como é que se faz a navegação, tá? Então, por exemplo, nessa época, as caravelas, que são os grandes navios, elas são produzidas em muitos países da Europa, mas nenhum deles produz tão bem quanto Portugal, porque Portugal tem já prática e estudo nessa área, beleza? Por fim, Portugal ele vai ter investimentos externos, né, investimentos de outras nações e de outros burgueses, tá? Tanto nobres quanto os burgueses vão investir nos planos de navegação portugueses, justamente para poder fugir das taxas de importação de Veneza e de Gênova. Eles vão investir nos portugueses mais como um teste do que de fato como algo que eles vão tirar lucro. Como assim? Pensa que você é, sei lá, um espanhol, né? Porque a Espanha vai ser o próximo país que a gente vai ver. O que a Espanha fez? Olha só, Portugal está com a ideia de caçar um outro caminho para chegar nas Índias para conseguir pegar especiaria. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar um dinheiro para eles, a gente vai mandar apoio financeiro para isso, porque se der certo com eles, a gente faz também. Porque se a gente vê que deu certo com eles, a gente também vai construir um navio, vai para o mesmo lugar e a gente consegue pegar especiaria ali sem pagar as taxas que a gente está tendo que pagar.
Então é um experimento. Os países e as outras nobrezas, as outras burguesias estão apoiando Portugal para verem se isso vai dar certo para eles poderem se lançar também, tá? Tanto que logo depois, né, Portugal vai se lançar ao mar no século XV, no final do século XV, começo do século XVI, a gente vai ter uma série de outros países fazendo a mesma coisa, porque vai dar certo, tá? Por fim, vai ter uma razão religiosa. Aí sim a gente vai entender o porquê que eu comecei falando de cruzada. Portugal é um país extremamente católico nessa época. Portugal é um país extremamente católico até hoje, mas nessa época é muito mais. E é um país que vai ser muito, como é que eu posso dizer assim, marcado pela história das cruzadas, porque ele faz parte da Península Ibérica, que tinha sido dominada, né, algumas regiões tinham sido dominadas pelos mouros no passado, e as cruzadas de reconquista vão tomar de volta essas terras para os cristãos. O que acontece? As cruzadas elas tinham esse caráter expansionista também em relação a levar a fé católica para outros lugares do mundo. Quando começam as grandes navegações, a gente tem um outro movimento surgindo na Europa que se chama Reforma Protestante. A Reforma Protestante é o início do protestantismo na Europa, o início da cisão no cristianismo entre Igreja Católica e Igreja Luterana, Igreja Anglicana. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente falar de Reforma Protestante. Mas é importante entender que isso está acontecendo quase que junto. As grandes navegações elas vão começar ali no 1400 e pouquinho, e 1517 a gente vai ter a Reforma Protestante marcada ali. Então, com a ameaça protestante, a Igreja Católica vai também financiar essas navegações para quê? Para que Portugal chegue, né, nas Américas levando o cristianismo católico antes dos países protestantes, para que eles convertam primeiro para os católicos e não para o protestantismo. Beleza? Essa soma de fatores vai incentivar que Portugal consiga se lançar ao mar primeiro, ele vai fazer suas primeiras navegações no século XV. Eu estou deixando aqui no texto de vocês uma lista das principais conquistas portuguesas, beleza? São algumas aqui, eu não vou falar todas, vocês vão ler. E também eu estou deixando mais algumas coisas. Eu estou deixando um vídeo que é muito interessante para vocês verem, é uma animaçãozinha, mas é muito interessante de verdade. Só que o que eu peço para vocês? O vídeo ele vai contar a história desde o começo das grandes navegações portuguesas até agora, em 2002. O vídeo ele tem, sei lá, 20 minutos, alguma coisa assim. E o cara ele faz um resumão da história de Portugal gigantesco. Vocês não precisam ver tudo isso, se vocês quiserem, podem ver, não tem problema nenhum. É melhor, não sei se é melhor, né? Mas é bom para vocês também. Só que eu acho que pode ficar confuso. O que eu recomendo? Assistam o vídeo ali até o minuto 9, mais ou menos, que ele está falando só de grandes navegações e é legal, tá? E eu tô deixando esse texto, esse vídeo para vocês verem e o vídeo que eu tô falando aqui com vocês agora, tá? Eu vou deixar um exercício para vocês na plataforma. Isso é importante, façam um exercício, porque é através do exercício que eu consigo dar presença para cada um de vocês, tá? Semana passada eu não deixei exercício nenhum, todo mundo vai ganhar presença, porque eu vi pelo canal do YouTube que todo mundo estava assistindo o vídeo, então tudo certo, beleza? Gente, por hoje é isso. Semana que vem a gente vai ir para a parte 2 disso, a gente vai falar sobre o que gerou as grandes navegações, né? A gente vai falar sobre capitalismo mercantil, né? Capitalismo primitivo, mercantilismo, acumulação primária de capital, a gente vai começar a falar sobre isso tudo, vai falar sobre algumas pessoas que foram importantes nesse processo de grandes navegações, por exemplo, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, Américo Vespúcio, toda essa galera aí. A gente vai descobrir, por exemplo, que a América se chama América por causa de um cara chamado Américo Vespúcio, sendo que a Colômbia se chama Colômbia por um cara que chamava Cristóvão Colombo. Olha só que interessante. Sendo que Cristóvão Colombo chegou antes na América e era, teoricamente, para o continente se chamar Colômbia e não América. Olha só, né? Mas acabou chamando América, a gente vai descobrir o porquê também. Vai falar sobre tratados de Tordesilhas, sobre a divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, sobre tudo isso. Na próxima aula, essa foi uma introdução às grandes navegações. Dica de filme, se vocês quiserem se aprofundar no cenário das grandes navegações, assistam aí um clássico, mais ou menos, do cinema, que é o Piratas do Caribe. É um bom filme para vocês
se adaptarem aí ao cenário, tá? Piratas do Caribe ele tá falando um pouquinho mais para frente, ele tá falando basicamente entre Portugal e Inglaterra, que já dominam os mares nessa época. Mas é bom para ver como é que foram as grandes navegações nesse mundo marítimo de expansão europeia. Gente, é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.